todos. Nós estamos fazendo uma blusa de facilitadores e a outra de voluntários, e estará disponível na secretaria nos próximos dias também. Amém? Gente, por favor, solte o nosso tema de hoje aí, por favor. Olha que coisa linda, gente. Nosso tema de hoje, ó, Álamo. Repete bem alto no 3. É no 3, tá? Vamos lá. Olha aí, irmão. Você segurou ou não? Falou? Segurou? Agora você não. Vamos lá, no 3, hein, gente? Repete para mim, vamos lá? No 3. Vamos lá. 1, 2, 3. Quem sabe o que é álamo aí? É, seguradora. Inclusive eu quero fazer merchan. Hoje é dia de propaganda, né? O meu filho é um representante da Álamo. Se o seu carro está sem seguro, faça um seguro veicular com ele, uma proteção, né, que dizem, né? Uma proteção veicular com ele aí, ó. Álamo é o nome da empresa que ele trabalha. Inclusive, para mim é a melhor do Rio de Janeiro, sem sombra de dúvida, né? A nota do Reclame Aqui é lá em cima dela, resolve todos os problemas, e o seu também. Pessoal, Álamo é um nome muito forte, porque ele tem um significado muito forte. Eu vou deixar esse contexto do significado no meio da pregação, ok? Quero dar continuidade àquilo que nós falamos no último culto. A quem estava aqui, nós falamos sobre José, sobre o nascimento de José. Quarta-feira passada, ou domingo, nós falamos sobre Judá. Foi quarta ou domingo, gente? Me ajuda? Quarta. O que nós falamos domingo, então? Foi José, né? Obrigado. Quarta-feira passada foi Judá, ok? O filho de Lia. E no domingo nós estivemos aqui falando, assinando, endossando sobre o filho de Raquel, né? Sobre Judá. E vimos que não adianta fazer mandinga. Quem lembra aqui da Mandragorais, em que ela trocou pelo seu marido? Que coisa horrorosa, né? O pessoal maconhado terrível, né? Mas vamos lá. Gênesis capítulo 30, verso 25, por favor. Gente, ore, porque Deus está entregando um projeto lindo para a sua igreja, para a sua vida, viu? Vai mudar a Zona Oeste para sempre. Vamos lá, gente? Capítulo 30 de Gênesis, verso 25 ao 34. Se vocês me permitem, posso ler? Posso ou não posso, família? Sim ou não, gente? Obrigado. Vamos lá. Logo depois que Raquel deu à luz a José, Jacó disse a Labão: por favor, libere-me para que eu volte à minha terra natal. Ó, logo depois. Às vezes você despreza o primeiro versículo, mas ele dá tinta para os próximos a serem pintados. Então, logo depois que Raquel deu à luz, ou seja, o que o texto aponta para a gente? Jacó só estava esperando isso. Logo depois que Raquel deu à luz a José, Jacó disse para Labão: por favor, libere-me para que eu volte à minha terra natal. Permita levar minhas mulheres e meus filhos pelos quais o servi, e deixe-me partir. O Senhor sabe muito bem que trabalhei arduamente ao seu serviço. Labão respondeu: se mereço o seu favor, Jacó, eu enriqueci através de você, pois o Senhor me abençoou por sua causa. Palavras do Labão. Diga-me, qual será o seu salário? E qual seja o valor, lhe pagarei. Jacó lhe respondeu: o Senhor sabe como trabalhei arduamente ao seu serviço, e como os rebanhos cresceram aos meus cuidados. De fato, o Senhor tinha pouco antes de eu chegar, mas sua riqueza aumentou consideravelmente. O Senhor abençoou por meio de tudo que eu fiz. E quanto a mim, quando começarei a cuidar da minha própria família? Quanto quer que é o teu salário? Perguntou Labão. Ou quanto você quer de salário? Perguntou Labão. Mais uma vez, Jacó respondeu: não me dê uma coisa, senão o que o Senhor fizer, eu lhe direi. Desculpa, não me dê outra coisa alguma, senão o que o Senhor fizer, eu lhe direi. Continuarei a cuidar do seu rebanho. Deixa-me inspecionar seus rebanhos hoje e remover as ovelhas e as cabras salpicadas e também as malhadas. De todas as ovelhas pretas também, elas serão o meu salário. Então, salpicadas, malhadas e ovelhas pretas serão o meu salário. No futuro, quando o Senhor conferir os animais que me deu como meu salário, verá que fui honesto com o Senhor. Se o senhor sogro Labão encontrar no meu rebanho alguma cabra que não seja salpicada
ou malhada, ou alguma ovelha que não seja preta, saberá que eu roubei o Senhor. Verso 34, o último, Labão respondeu e disse assim: está bem. Labão respondeu: será como você disse. Palavra de Deus para a nossa vida. Dá um glória a Deus aí, por favor. Bom, não tem como nós iniciarmos esse texto aqui sem destacarmos o que ele diz na primeira parte do versículo 25, logo depois que Raquel deu à luz a José. Se você lembra de domingo, sabemos que o nome José significa aquele que acrescenta, ou seja, depois que eu tive tanta dificuldade e passei por ela, agora eu consigo administrar aquilo que outrora fora difícil para mim. Com essas palavras em que Raquel nomeou José, eles estão dizendo: já aprendemos toda a dificuldade. Sabemos nós que há uma história de grande relevância, se não ela, é a história em que fala sobre todo o relacionamento de Jacó e de Labão, é o texto de capítulo 31, o verso número 41. Atenção, porque essa palavra vai para a célula amanhã, e ela precisa dar muito caldo lá na sua célula. Vamos lá, Gênesis 31, verso 41, Jacó dizendo: sim, para Labão, por 20 anos trabalhei feito escravo na sua casa. Jacó dizendo para Labão: sim, trabalhei por 20 anos. Quantos anos ele disse? 20 anos trabalhei como escravo na sua casa. Esse texto se remete à saída de Jacó. Quando ele está saindo, o sogro dele vem de antemão tentar barrá-lo da sua saída e a sua origem de retorno à sua cidade natal, ou seja, a terra que emana leite e mel. Trabalhei 14 anos pelas suas duas filhas, lembra disso? 7 anos para ganhar Raquel, depois 7 anos com a Raquel já em mãos, e também casado com Lia. Depois, mais 6 anos para formar o meu rebanho. Atenção, tem uma revelação nesse texto, ok? Quem é casado aqui? Quem é casado, você demora mais tempo para construir a sua compatibilidade com o seu companheiro, porque depois que você constrói a sua compatibilidade com o seu companheiro, o sucesso financeiro é consequência. Ele fica 14 anos para ajustar a sua vida com a sua esposa, e depois só 6 anos para prosperar e se tornar um homem muito rico. Se você se acertar, se você se alinhar com o seu cônjuge, a prosperidade é uma consequência da sua caminhada. Olhe para a cara do seu marido e chame ele de rico. Olhe para a cara da sua esposa, chame ela de rica. Casal alinhado são casal prósperos. É legal? Então, desse tempo ele demonstra para a gente, 14 anos foi eu cuidando das suas filhas, 14 anos foi eu casando com as suas filhas, só preciso de 6 anos, para quê? Ele estava zerado, tá? Quando termina os 14 anos, ele queria ir embora, e o sogro dele barrou ele e falou: cara, não, peraí, cara, eu não tinha nada antes de você chegar, se eu tenho isso tudo aqui foi porque Deus me abençoou através da sua vida. Ou seja, quem carregou a nuvem para aquela terra? Jacó. Quem estava debaixo de bênção? Jacó. Quem foi que Deus confirmou que estaria com ele em todo o caminhar? Jacó. Encostar e estar do lado, ser discipulado por alguém que Deus está abençoando, é garantia certa. É legal? O Ló só ficou próspero por causa de Abraão. Ele não era rico, colou do lado de Abraão, está próspero. Entendeu? Tudo vale de você estar no lugar certo e com a pessoa certa. Então 14 anos foram as duas filhas. Aí no momento que ele se despede, o sogro faz um novo acordo com ele. Olha, um adendo, né? Contrato já fechado, agora aspas, adendo, né? Quem é da parte de advocacia e direito sabe o que é isso. São coisas que surgem durante a obra, ou processo que vai vindo. Agora, qual é o próximo adendo agora? O contrato permanece, as filhas são suas. Qual é o contrato agora? Você vai trabalhar para mim por mais um tempo, e tudo que você fizer nesse tempo, como foi falado aqui, as ovelhas malhadas, salpicadas e negras são minhas, as outras ovelhas de qualquer cor é sua, Labão. E essa história em que a gente vai entrar, e aqui que está a revelação da palavra álamo. Então esse único versículo aqui resume toda a história de Labão e José, de Jacó. Eu quero refritar ele, quero reforçar ele para você. Sim, 20 anos trabalhei feito escravo na sua casa. Trabalhei 14 anos por suas duas filhas, lembre-se disso. E depois mais 6 anos para formar o meu rebanho. 10 vezes o Senhor mudou o meu salário, toda hora. O Labão rasgava o contrato, falava: não, escreve isso agora, não, escreve isso agora. E tudo que ele mudava, Deus favorecia ele e o Jacó.
Então o Labão ele queria enganar de qualquer forma o Jacó, mas Deus era Deus evidente, real na vida de Jacó. Talvez você aponte e fala, como que Deus vai ser um Deus na vida de um homem mentiroso? É um homem mentiroso que está fazendo o seu caminho da remissão. É um homem mentiroso que está indo pagar os seus pecados, ele não está correndo das suas omissões. Tanto que você está acompanhando essa série, você sabe muito bem que ele saiu da casa dos pais dele mentindo, e agora ele está pagando o preço lá na casa de Labão. Então, as consequências de erros da vida dele, ele não está burlando, dizendo, coitado Deus, por que você está fazendo isso comigo? Não, ele sabe que aqui se faz, aqui se paga, né? Tudo que você semeia, você vai colher. Convido os irmãos para voltar na leitura de verso 30, verso 25 do capítulo 30. Logo depois que Raquel deu à luz a Jacó, disse Labão, por favor, libere-me que eu volte à minha terra natal. Logo depois que deu à luz a Jacó disse a Labão, libere-me para que eu volte à minha casa. O que significa esse texto? José, fica difícil, né? É aquele que acrescenta. Quando nós entendemos o texto e olhamos ele de forma profética, tudo que Deus faz, um nome, uma geografia, uma planta, Deus está querendo falar alguma coisa, ok? Então preste atenção, tudo que a gente faz alusão, em que, por exemplo, por que ele não foi quando nasceu os outros filhos de Lia? Por que não foi quando nasceu os filhos das servas? Por que foi quando nasceu o José? Porque será ele o próximo a ascender o nome dessa família. Deus está dizendo, até aqui Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Agora volta, porque esse mesmo Deus que trouxe o Jacó da casa fugitiva dos pais dele, agora o seu irmão se aplacou a ira, 20 anos depois, agora ele está dizendo assim, volta para casa, né, dos seus irmãos. Deus tem uma mania de esconder a gente, né, daqueles que tentam pegar a gente. Quer ver uma coisa? Não sei se você viu que Deus deu fuga para José, e quando estou errando nome para caramba hoje, hein? Deus deu fuga para Moisés, e quando Deus manda Moisés voltar no Egito, ele diz uma coisa que você deve prestar atenção: aqueles que clamavam lhe matar morreram, o faraó que queria lhe vingar morreram. Então aprenda uma coisa, bota o ouvido para cá e pergunta o quê? Deus é responsável pela sua vida. Deus coloca você num campo inimigo. Enquanto os inimigos da sua alma não descansarem, não morrerem, Deus guarda você ali. Ou seja, Deus é responsável por você. Moisés, pode voltar. Senhor, mas eu matei um egípcio lá, e agora eles vão pegar. Nem faraó lembra mais de você. Por que, Senhor? Todo mundo já morreu. Deus estava dizendo assim, matei um a um, agora volta. Tem uma frase muito engraçada no mundo, a gente é cristão, talvez você não compreenda ela, mas se você entender o lado espiritual, lá fora grita uma frase assim, antes de chorar a mãe dele, a minha mãe chore a dele. A gente às vezes quer ser muito bonzinho, e a gente quer ter o dom da misericórdia excessivo. Deus é um Deus cheio de misericórdia e também é um Deus de justiça. Então quando Deus está dizendo, Moisés, eles morreram, Deus está dizendo, eu matei, o caminho está limpo para você. Está comigo, hein? Uma especialidade de Deus é tirar aqueles que atrapalham o seu caminho, a sua caminhada para você passar. É especialidade de Deus. Então Deus, ele te esconde por um tempo. Você fica fugitivo. Você se esconde porque Deus te protege, Deus guarda a sua vida, Deus guarda a sua casa. Agora Deus diz para Moisés, volta, porque todos aqueles que tentaram te matar já são mortos. Agora a mesma coisa, não que seja uma causa de o Esaú querer matar, poder ou ter vontade somente que ele ficou de matar o seu irmão, mas ele ardia. Então Deus mandou fugir para cada dos seus parentes, primeiro, para ele pegar a mulher da sua parentela, que era uma questão de genealogia de família, e outra também, deixa o seu irmão te acalmar. Então nesse momento em que o Jacó está na casa dos seus parentes, Deus está trabalhando também no coração de Esaú, e a gente vai aprender nas próximas linhas, nos próximos cultos, que a volta de Jacó é triunfante, meu irmão. Não é nem Jacó que beija o seu irmão e abraça, é o irmão que vem correndo dizendo, por que você não veio antes? Ou seja, Deus, quando ele não vai tirar o inimigo, ele trabalha no inimigo para se tornar nosso amigo novamente. Deus é especialista, né? Dá um glória a Deus para ele aí, por favor. Então, glória a Deus para ele, ok? Então o que a gente aprende aqui? Jacó nasceu, então o próximo nível agora é estabelecido. Qual o próximo nível? Eu precisava de Jacó, Deus está dizendo, essa mensagem, eu precisava de José, de novo, né? Eu precisava de José. José nasceu, Jacó. Agora pode voltar, porque o próximo nível é estabelecido. E ele só sai dali quando José nasce.
Ele diz: agora é hora de voltar. Há momentos, irmãos, que Deus faz na nossa vida um momento de transição, um momento de virada de chave, um momento em que Deus sinaliza para a gente: é hora de você abrir, é hora de você casar, é hora de você fazer, é hora de você mergulhar. E nós precisamos saber quando é que esse José, em áreas da nossa vida, vai nascer. Porque quando esse José nasce, é uma virada de chave para a gente falar: está na hora, é agora. E nós precisamos não perder o fine dessa sensibilidade. Porque quando José nasce na nossa vida, como foi profetizado, é um momento oportuno que Deus agora quer restaurar a gente em tudo. E repare bem, que foi José nascer em que o pai dele, Jacó, se tornou um homem rico. Antes ele não era. Em qualquer outro filho ele ainda é escravo de Labão. Mas quando o seu José nasce, o seu CNPJ agora enaltece. Existem categorias no qual você fala assim: eu quero pagar pouco imposto, mas pouco imposto, pouco recurso. Então deixa a empresa aumentar para a LTDA, porque o teu recurso vai aumentar lá para cima também. Quando você fala assim, quando a Bíblia diz, amplie o lugar da tua casa, amplie as tuas estacas. Quando Deus está pedindo espaço, é porque Ele quer fazer algo grande. Todo José que nasce, você tem que empurrar a parede. Todo José que nasce, você tem que contratar mais funcionário. Todo José que nasce, você tem que estudar mais, se aplicar mais, orar mais. Se é o José da tua vida ministerial, você tem que se aprofundar e lançar. Se é o José da tua família, você tem que dedicar tempo, cuidar. Se é o José das tuas finanças, não importa como diz aí os bolsistas, se é hora de investir ou não é. Se Deus está dizendo que a tua empresa, o que você sabe fazer é um José, tão somente creia e verás o milagre de Deus acontecer. O José na vida nossa é um grande milagre. Olha, não sei, o Gabriel, quando ele nasceu, eu era muito jovem, 25 anos, ainda não tinha uma cabeça formada. E a Esté já nasceu, eu estava com 30, meu irmão. Já era uma coisa mais adulta. Eu me lembro que um pastor liberou uma palavra para mim, ele falou assim, que ele já me conhecia, pelo menos quando o Gabriel nasceu, da minha lado empresarial, avantajado, já tinha umas lojas e tal. Ele disse assim: esse irmão aí, cada um filho, como se eu tivesse muito, né? Cada um filho que ele tem, Deus dá lojas para ele. E é literalmente. Quando você amplia, quando você gera, quando você casa, quando você decide ampliar, é igual você vai dizer para os seus vizinhos: me dá vasilha. Eles não vão entender, porque eles não têm a descrição do óleo que vai descer. Quando o profeta manda pegar vasilha, ele está dizendo assim: Deus já preparou um óleo para enchê-las. Então, por favor, amplie os teus espaços, porque hoje uma chave vai virar na sua vida. Você que está decorrendo dessa mensagem comigo, discorrendo toda ela, você sabe o que eu tenho falado aqui. Não é uma mensagem de prosperidade, é uma mensagem legítima, autêntica, que Deus está abençoando a vida de Jacó. Jacó se assemelha à nossa vida, à nossa existência. É muito parecido com cada um de nós. Os erros, os acertos, a vontade de vencer. Esses dias eu olhei um estudo científico. Nós sempre falamos assim, eu retifico. Aspas, eu retifico. Todas as vezes assim: meu irmão, você já é um vencedor. Só você conseguiu. Milhares e milhares de espermatozoides saíram e você foi lá. Esse dia a ciência, Daniel 12:4, a ciência se multiplicaria. Daniel diz que a ciência diz que não é o espermatozoide que vence, é o óvulo da mulher que escolhe quem quer entrar. Aí, meu irmão, quem manda na parte interna aqui é Deus. Você lembra que ele diz no Salmo 139, Jeremias 1:4, desde o ventre da tua mãe, né? Cientificamente é uma forma lógica de explicar que não é quem chega primeiro, é quem Deus quer. Então o que eu entendo? Milhares e bilhões saíram, mas só um entra. Dá para entender que não foi coisa do acaso, não é uma coisa de filosofia. Foi Deus que te selecionou a dedo. Quando você estava disparando, todos batendo lá no óbvio, deixa eu entrar, Deus abriu exatamente, porque Ele diz: a porta que eu abro, ninguém pode fechar. Foi Deus que abriu essa porta. Os cordões que não te enforcaram, foi Deus com a mão forte. Eu te tomo pela tua mão, e pela minha mão, e te sustento e diga: tu és meu. Há um processo em que a gente precisa. A ciência foi exata. A ciência também é sabedoria, é lógica, é Deus. Então Deus nos escolheu,
desde o ventre de nossas mães. Eu posso ouvir um glória a Deus de quem se sente aí favorecido por Deus. Dá uma salva de palmas ao Senhor. Diga assim: hoje é noite de transição. Diga: minha chave vai virar. Jacó agora ele tem o seu filho José, que é a chave de virada. Como eu disse, com os 30 anos a Esther nasceu e puf, foi uma explosão para a nossa vida. Uma explosão. Me lembro que a gente inaugurou uma loja no centro de Bangu, e era véspera de Natal. A Bárbara, igual uma vaca leiteira, dando leite, né? Se saindo, né? Véspera do seu aniversário, final de ano, né? E ela lá, cheia de leite lá, a Estherzinha ficava com a tia Irene tomando conta, e ela está dizendo assim: ai, minha filha está com vontade de mamar. Por quê? Porque o peito inchava, aquela coisa toda, né? Filho é bênção. Quando o casal é alinhado, os filhos são herança do Senhor. Já falei, volto a repetir: filhos nossos, que somos filhos de Deus, eles têm um avô, e você sabe que o avô paparica mais os netos do que o pai. Está comigo aí ou não está? Se a tua razão não é um filho ou qualquer outra coisa, de repente você está com medo de ampliar, com medo de criar mais espaço, tenha medo não. Se tão somente creres, verás a glória de Deus. Se você é daqueles que é racional, continue com a sua racionalidade. Só que é o seguinte: se você fala assim, não, porque eu sou do estado, ganho 3, 4 mil reais, mas tem um dom de empreender, você vai chegar no final da tua carreira com os mesmos 3 mil. E você vai ver gente que tem um dom de empreender, que não tem uma estabilidade de carreira, rico lá na frente. A Bíblia diz: saiu o semeador a semear. Tem muita gente se apoiando, que é muito lógico, eu apoio. Estudar. Aí, meu irmão, tem uma hora que você fala assim: não estou indo nem para lá nem para cá. Ou a gente arrisca, ou vai viver aquela mediocridade a vida inteira. A palavra mediocridade quer dizer mediano, médio, aquela vida média. Vai fazer conta para comprar uma TV, esse mês não vai dar. Vai fazer uma compra para fazer uma viagem, tem que se programar 5 anos. Mas quando você entende que tem um dom de multiplicar a sua semente, quando Deus te chama para você fazer algo extraordinário, não é conta não, irmãos. Você vai contar quantas pessoas você vai levar com você. Aí vai ser diferente. Está comigo aí? Não. Olha para esse investidor do seu lado, fala, vê se ele tem cara de investidor. Que já foi época, irmão, de a gente falar assim: não, quero uma estabilidade, quero ser militar, né? Quero entrar para o bombeiro. Não estou negligenciando nada disso não, irmãos, tá? Não é nada, mas estou falando para pessoas que querem o extraordinário. Porque tem gente falando: não, você é professor, vai lá no salário de professor. Também não estou sendo mediano não, negligenciando um professor não. Mas eu não quero que vocês deixem de explorar aquilo que é semente do Pai. Quando Deus criou o homem, Ele falou assim para o homem: seja próspero, seja fecundo, multiplica a tua semente. Então tem um dom desde o Gênesis que foi dado para a gente, e a gente não tem utilizado, irmãos. E você vai ver essas características na vida de quem? Jacó. Se todos ouvirem isso aqui, o problema é que vocês pagam um curso de coach, mas não ouvem o pastor. Querem pagar o nome, mas eu estou falando da Bíblia. A minha prosperidade hoje é a luz da Bíblia para você. Veja bem, no verso 27, Jacó respondeu: se mereço o seu favor, fique. Labão, né? Eu enriqueci, pois o Senhor me abençoou por sua causa. O que o Labão, forma tipológica, acentuada aqui, Labão é o inimigo, o opressor de Jacó. O que ele está dizendo? Cara, tudo que eu tenho foi desde que você chegou aqui. E Jacó às vezes não reconhece, ele enriquece a vida dos outros, mas não se torna rico. É um cara que vê o dom. Não, eu nasci para ser escravo, porque eu gosto de trabalhar para os outros, mas não entende que tem um dom. Dá um toque no cotovelo desse Jacó, fala assim: você está fazendo um Labão enriquecer. Agora ele está dizendo assim: o Senhor abençoou por sua causa. Diga-me qual o seu salário, e qual seja o valor, eu lhe pagarei. Claro, está rico Labão. Jacó respondeu: o Senhor sabe como trabalhei de forma árdua a seu serviço com os seus rebanhos.
como cresceram sob os meus cuidados, né? De fato, o Senhor tinha pouco antes de eu chegar, mas agora a sua riqueza aumentou consideravelmente. O Senhor, glória a Deus, tanto Jacó quanto Labão dão honra e glória ao nome do Senhor. O Senhor abençoou por meio de tudo que eu fiz, mas e quanto a mim, quando começarei a cuidar da minha própria família? O que Jacó está olhando? Agora, meu irmão, ele está com 11 filhos, tem a Diná, não ainda o Benjamim nasceu, então são 11, com a Diná são 13, desculpa, as 12 tribos, mas a Diná são 13, então ele está ali com seus filhos, está dizendo, tem um rebanho, preciso tomar conta, ele precisa voltar, porque você vai descobrir aqui que lá, na verdade, o que está acontecendo aqui foi uma visão que Jacó teve, em um sonho que Deus falou assim, já é hora de voltar. Já deu o tempo, já deu os 20 anos. Agora Deus está dizendo assim, agora pegue o teu rebanho, pega a tua família e vai para cumprir a promessa no qual eu havia dito a teu respeito. Lembra que eu falei que estaria com você na viagem? Na ida e no regresso, Deus está dizendo, agora é hora de voltar. E o que Deus está dizendo para a gente hoje? É hora de você avançar. Levante a sua mão direita bem alto e diga assim, é hora do meu regresso. É hora do meu levantar. Labão vai perguntar para ele, quanto você quer de salário? Quanto você quer de salário? Talvez para você é uma forma aqui de olhar o texto aqui e falar, caraca, o Jacó deu muito mole, só isso, né? Mas olha só, que lógica Jacó vai dizer, quanto você quer de salário? Lembrando que tanto os animais, né, quanto o plantio da terra era a coisa evidente no momento. Muito rebanho, muito camelo, muito boi, muita ovelha, muito rico, ok? E além de uma plantação também. Quanto você quer de salário? Perguntou Labão mais uma vez. Jacó respondeu, não me dê uma coisa, senão o que eu fizer lhe direi. Continuarei a cuidar do seu rebanho, fica tranquilo, não vou abandonar o seu rebanho não. Mas deixa inspecionar os seus rebanhos hoje e remover todas as ovelhas e cabras salpicadas. O que ele está pedindo? As ovelhas salpicadas e malhadas, além de todas as pretas, essas serão o meu salário. Por que eu digo para vocês que tinham poucas disso aqui? Porque se fosse coisa grande, absurda, que eu já venho falando aqui, ó, se tiver muito valor, o inimigo se assusta e não libera. Então o que Jacó fez? Falou assim, Deus tem um poder de grandeza. Quem é fiel no pouco, Deus coloca sobre o muito. Se ele pedisse as ovelhas brancas, Labão fala, não, as brancas não. E que ele foi por baixo, entendendo que o poder de crescimento estava na decisão dele, e a bênção estava sobre a vida dele agora. Mas não, com esse novo contrato fechado, a bênção agora estava sobre Jacó. Jacó está no território do inimigo agora com a empresa dele. Aí ele diz assim, ó, me dá as ovelhas salpicadas e malhadas, e as pretas. Aí imagino nós, que Labão também não é bobo, né? Dos bicudos, Labão fala assim, pode pegar, tem pouca. E essa é a jogada. Lembra que eu falei um tempo atrás, que muitas coisas que tiver muito valiosa, por exemplo, num caso de uma casa, de um empreendimento, se estiver em destaque, todo arrumadinho, o valor lá em cima, e tem algumas coisas que Deus não vai dar para a gente assim. Não vai dar para a gente assim, senão você não vai conseguir comprar e o preço vai estar lá em cima. Então tem algumas coisas que aparentemente estarão desvalorizadas até que chegue na sua mão. Porque o brilho não está na coisa, o brilho está em você. A unção não está no lugar, a unção está em você. E como eu afirmo e digo isso? Porque o Jacó, ele prosperou em lugares diferentes. Não era na terra que emana leite e mel, era na casa do seu sogro Labão, galera idólatra. Então a bênção estava sobre a vida dele, e essa mesma bênção também está na sua vida. Então ele diz, essas ovelhas manchadas, salpicadas e negras serão o meu salário. No futuro, quando o Senhor conferir os animais, verá que eu fui leal com o Senhor. Legal. O que o Labão faz? A artimanha, Deus viu. Repete para mim assim, Deus viu. Bota o seu ouvido como se tivesse um muro no seu ouvido aí. Você está ouvindo o que está falando do outro lado de você? Deus viu. Quando a Miriam e o Arão chamaram, falaram mal de Moisés, Moisés não estava ouvindo, estava ocupado nos afazeres de Deus. Enquanto a gente trabalha para Deus, Deus é responsável pelo aquilo que falam de nós. Deus é responsável pela obra. Quem estava com o ouvido na parede de Miriam e Arão? Deus. Aí Deus fala assim, Moisés quer fazer um negócio, uma reunião de família. O que foi? Moisés não sabia de nada. Chama os teus irmãos aqui. Vou chamar. Miriam, Arão, Deus está chamando aqui. Quando chega lá, Deus, passa o sabão nos dois, dizendo assim, eu sei o que vocês falaram do meu servo Moisés. Moisés falou, que isso? Falaram de mim pelas costas, Miriam pegou a lepra, que você sabe, Arão foi advertido e por aí vai, né? Então Deus sempre sabe o que o inimigo fala por detrás de nós. Na verdade, o que te alinha, o que faz o teu nome ser engrandecido, não é o bem que as pessoas falam apenas. Você acredita que o remédio nosso, da nossa prosperidade, está num veneno que destilam sobre nós? Porque a Bíblia diz assim, toda língua que se levanta contra ti em juízo, tu a condenará.
Aprenda uma coisa, Gênesis capítulo 12, o Senhor disse para Abraão assim, essa semente aqui, ó, eu abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei a quem te amaldiçoar. Está entendendo isso aqui, não? Eu abençoarei todos que te abençoarem e amaldiçoarei todos que te amaldiçoarem. Agora presta atenção, no livro de Reis, havia uma guerra em Israel com o gigante e com Davi. Eu vou já apresentar Davi. Davi não ganhou o gigante com outra coisa, a não ser com aquilo que o gigante falou demais de Davi. O gigante amaldiçoou, o gigante disse assim, ó, Davi, maldito seja você, eu vou te dar a tua carne para as bestas feras comer. Preste atenção, quando o gigante amaldiçoou Davi, quando o gigante maldiz sobre Davi, Davi falou assim, ganhei minha luta. Por quê? Porque Davi, ele vem da genealogia de Abraão. Eu vou amaldiçoar quem te amaldiçoar, eu vou abençoar quem te abençoar. Então Deus transforma a maldição em bênção. É tão real, mas é tão real, que no livro de Números, no capítulo 12, há uma história que eu quero discorrer com você, Números 23, 11. Números 23, 11. O Balaão foi pago para amaldiçoar o povo de Deus. Baraque chamou Balaão e falou, vem cá, profeta que amaldiçoa a quem a gente paga. E quando Balaão recebeu o dinheiro de Baraque para amaldiçoar o povo, quando Balaão chegou no alto da colina e viu que o povo que estava embaixo era o povo de Israel, era o povo de Deus, o próprio Deus disse para Balaão, Balaão, não amaldiçoa esse povo, porque esse povo é meu. Em outras palavras, nasce aquela cultura que a gente diz assim, ó, ninguém pode amaldiçoar quem Deus resolveu abençoar. O que quero dizer, meu irmão? Que há um escudo diário sobre a sua vida, há uma proteção real sobre a sua casa. Nós fomos comprados com preço de sangue. O sangue do Cordeiro é responsável pela sua vida. Seta que voa de dia, mortandade que assola meu dia, não te pegarão. 1000 cairão ao seu lado, Labão vai cair à sua direita, mas você não serás atingido. Cadê a igreja do Senhor? Olha a artimanha do Labão, verso 35. Naquele mesmo dia, porém, Labão saiu e tirou do rebanho todos os bodes liscados, malhados, e todas as cabras salpicadas. Qual era o salário que Jacó pediu? As ovelhas malhadas, salpicadas e negras. O que Labão fez sem ele saber? Foi lá e mandou o filho dele, vai lá, pega todas as ovelhas sem Jacó saber. Ó, o inimigo que está pensando, aquela linguajar aqui de Bangu, o inimigo que está pensando que vai conseguir te dar um golpe, mas não vai, porque Deus vai te avisar antes. Sabe o que é Deus dar sonho para você, de quem trama o teu mal? Sabe o que é Deus te avisar com antecedência? Que a Bíblia diz assim, ó, Deus não fará nada sem antes avisar os seus escolhidos. Dá um toque no ombro do seu irmão e fala, Deus está batendo na tua porta hoje te avisando. Naquele dia Labão saiu e tirou dos rebanhos tudo que Jacó pediu de salário, ele está tirando. Ou seja, se não tem as ovelhas salpicadas, como é que Jacó vai ter um salário? Lembra do que Jesus disse? Não sabe que eu sou terrível, que eu colho onde eu não plantei? Deus é um Deus que não precisa de uma matéria, Ele não precisa de uma substância para criar algo. Ele cria pelo poder da sua palavra. Não sei se você entende o que está escrito ali, mas o Labão mandou o seu filho pegar as ovelhas que Jacó falou que a partir dela ele faria a empresa dele. Então Jacó falou assim, pô, eu tenho um pouco. Ele acordou, o pouco que ele tinha, o Labão pegou, arrebanhou e mandou o filho com 3 dias de viagem para longe. Então a esperança de Jacó estava esvaída, não tinha mais esperança, porque a ovelha salpicada, a ovelha manchada, as liscadas e as pretas, Jacó roubou, o Labão roubou, mandou o filho para longe, e as esperanças de Jacó parecem agora ser esgotadas. Mas não, a gente serve um Deus de causa impossíveis. É um Deus que traz à existência aquilo que ainda não vimos. É um Deus que trabalha a favor daqueles que nele esperam. É um Deus que operando ele ninguém pode impedir. É um Deus que diz para a gente, não vê? E a gente, como? Eis que eu faço nova todas as coisas. É um Deus que alinha os vales, é um Deus que corta os montes para a gente passar. Se alguém hoje tirou suas possibilidades, eu digo para você de forma profética, Deus não precisa de ajudinha que você achou que ia chegar. Ele mesmo diz, eu sou o teu ajudador. Talvez
você diga e possa pensar: poxa, pastor, achei que dava certo, mas o crédito foi reprovado. Achei que estava certo, mas o negócio não ficou. Operando Deus, meu irmão, quem pode impedir? Uma coisa eu vou abrir para vocês, aspas. Eu tenho pedido a Deus percepção para entender se uma guerra, quem está travando ela é o inimigo ou se é ele. Porque se for Deus que está barrando com uma mula de Balaão, não vai não, meu irmão. Agora, se é o inimigo indo, tu vem contra mim, contra a lança e com espada, e eu vou contra ti, em o nome do Senhor dos Exércitos. Pedir essa sensibilidade a um nível de maturidade, saber que Deus também é um Deus que fecha a porta, e porta fechada também, que aparentemente seria vantagem, contrato que vai lhe fazer perder, contato com pessoas que vai fazer você quebrar princípio. Diga para Deus hoje: feche o acesso, não deixa eu entrar, não deixa a porta abrir. E o que você vai pedir? Tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que tem louvor, tudo que tem virtude, tudo que tem paz, nada que sobrecarrega a tua existência, nada que contradizem a sua fé, nada que quebre os princípios, mas aquilo que tem paz recebe, aquilo que tem paz recebe, aquilo que tem paz recebe aí, meu irmão. Então, quando é Deus cravando, a gente se rende, mas se é o inimigo levantando, por um caminho ele vem, por 7 ele vai fugir. Tem alguém para receber isso aí, meu irmão? Você está com vontade de ouvir o que eu estou pregando aqui, meu irmão? Eu estou com vontade de falar. E se tem boca para falar que é a minha, tem que ter ouvido para ouvir. E a palavra de Deus não volta vazia. Ela vai produzir o resultado no qual está sendo enviada nessa noite. Diga bem alto: eu vou prosperar. Você vai. Você que está aqui, de janeiro a janeiro, toda quarta-feira, todo domingo, não falta cela, está assíduo aqui, está sendo exprimido como Jacó. Chegou o tempo agora de você beber o caldo dessa cana aí, meu irmão. Vai dar certo, vai dar certo. Todo Labão que achou que estava vencendo sobre a sua vida, o Senhor está tomando conta dele agora. Está comigo aí, não? O que Deus manda dizer à igreja? Que Ele transforma injustiça em justiça. Ele revela mentira. Você está preparado para ver um nível de você achar que algumas coisas eram de Deus? Deus falar: não era. Deus abriu seus olhos espirituais, Deus apartar alguns de vocês e trazer outros para vocês. Mudar você por completo. Deixa Deus fazer essas coisas. Então Jacó, lembra que Labão, repete comigo, Labão pegou as ovelhas que eram de Jacó, e diga assim: uau, estava no contrato, tinha que estar lá. Qual era o contrato que ele fez? As ovelhas malhadas, listradas e pretas são minhas. O que Labão faz? Pega essas ovelhas escondido com seu filho e fala: leva bem distante para Jacó não ver. Então qual a esperança que Jacó tem agora? Nenhuma. Porque para mim iniciar um negócio eu preciso de alguma coisa, recurso, princípio. Você vai aprender hoje que nem tudo é sobre dinheiro. Isaías faz um convite dizendo assim: vinde comprar e sem dinheiro. Por que gastar dinheiro naquilo que não é pão? Você tem um Deus que faz coisas extraordinárias. Acho bom você conhecê-lo mais próximo de você. Quando nós viemos para esse lugar, na época o proprietário desse lugar falou: quantos você tem? Eu falei: nada. A gente veio de uma igreja que só era de jovem, na cidade de Realengo. Mas eu não mostrei para ele a minha fraqueza. A Bíblia diz: se te mostrar o frouxo, no dia de sua angústia, a força será pequena. Vai fechar um contrato? Bota uma roupa maneira. Ninguém precisa saber que você está de 0 pix na conta. Vai cheio de autoridade. Vai com empoderamento, debaixo de oração. Você não precisa de dinheiro. Quem precisa de dinheiro, a Bíblia diz em Mateus 6, quem anda atrás dessas coisas são os alheios. O nosso Pai Celestial sabe o que nós precisamos. Você tem um Deus que abre porta sem chave. Você está comigo aí, não? Você tem um Deus que abre porta sem... Ele atravessa a porta. Ele vai do outro lado. Você está comigo aí, não? Agora, se você estiver na mão dele, você vai atravessar com ele, não vai? Claro. Bota a mão assim e fala: é hora de morfar. Então Jacó pegou alguns galhos. Lembrando, repete comigo para você pegar isso aqui. Labão, verdinha, Labão pegou todas as ovelhas do novo contrato de Jacó. Então repete comigo, Bel. Jacó não tem mais nada. Aparentemente, aos olhos dos homens e do Labão.
mas perante a Deus, ele está na melhor oportunidade da vida dele. É quando a gente perde o chão que a gente encontra o profético, né? Quando a gente perde o chão, a gente cria dependência, né? É ou não é? Quando a gente perde o chão, perde a estabilidade, quando vem as notícias ruins, a gente fala assim: Deus, só o Senhor agora. Ele fala: estou aqui, meu servo. Tem alguém comigo aí nessa noite? Então Jacó pegou alguns galhos. Labão roubou as ovelhas. Aí o Jacó pegou alguns galhos verdes de álamo, de amendoeira, de platano, e removeu as tiras das cascas, formando listras brancas no galho. Qual era a cor da ovelha do concreto? Qual era a cor? Sapicada e listrada. O que Labão fez? Pegou as ovelhas listradas e levou a 3 dias de distância de onde ele estava. O que Jacó faz? Pega a folha do álamo, o galho do álamo, uma árvore bem bonita, empoderada demais. Ele pega aquele galho e tira. Uma fita fica a cor verde da árvore e a outra fica por dentro, a parte branca. Ele pega e faz isso na folha da amendoeira, na folha do plântano e na folha do álamo. Por que isso? Bota aquele flyer do significado, meu filho, que eu não gravei de cabeça não, por favor. Obrigado, Fernando. Álamo significa resistência em tempos difíceis. Álamo significa resistência em tempos difíceis. Mais uma vez, álamo significa resistência em tempos difíceis. Álamo significa raízes profunda. Álamo significa raízes profunda. Álamo significa raízes profunda. Álamo também significa crescimento constante. Aparentemente, pelos olhos de Labão, pelos olhos da sociedade, Jacó agora está falido. Ele não tem mais nada, mas ele tem uma planta na sua mão. Ele tem um pedaço de graveto na sua mão. Ele tem um pedaço de esperança, que significa crescimento. A última palavra é de Deus ainda. Ele tem uma planta chamada álamo, dizendo: Deus vai me dar resiliência, resistência, persistência, perseverança no tempo da minha escassez. Você imaginou que a viúva podia ter morrido com o último pão ontem? Deus falou assim: vou deixar sobrar só um cadinho de pão, porque o meu profeta está chegando aí. Aparentemente era Elias que tinha que ser sustentado, mas na verdade foi ela, porque a palavra final de Elias foi: agora vende, vive do resto e coma você e os seus filhos do resto. Se você tem um cadinho, se você não tem nada, para Deus não faz diferença. Se tiver um cadinho, a partir do cadinho ele faz. Se não tiver um cadinho, sem cadinho também ele faz. Porque ele é um Deus que faz do nada tudo. A terra era sem forma e vazia. Álamo. Ele pegou um galho de álamo e fez lixa no galho de álamo. Bem me quer, mal me quer. Bem me quer, mal me quer. O que eu falei? Não me quer. Ele pegou um galho de amendoeira. Você sabe que a amendoeira profética é florescimento. O justo florescerá. Florescimento. Ele pegou uma planta chamada plátano, que significa forte, estável. Por que Jacó pega aquilo que ele mesmo nem sabe, mas que parece com ele? Porque Deus dá as ferramentas que às vezes a gente não conhece, não sabe manusear. Alguém um dia falou assim para Davi: pega a ferramenta de Saul. Ele tentou ser Saul, mas não era para ele ser Saul, ele tinha que ser Davi. O que Davi sabia manusear? A pedrinha, atira. O que você sabe fazer? É nisso que Deus vai te abençoar. Não precisa ficar olhando para o que está na moda não, porque moda dá e passa. Você não vive de amor de verão. Deus quer dar uma estabilidade para quando chegar o inverno você ter como sustentar. Quando chegar a primavera não lhe faltar nada. É primavera, é outono. É primavera, é outono, é verão, é inverno. Qualquer estação da sua vida você vai ter a provisão do Senhor. No 3 você vai dizer: álamo e bem forte. Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe 3. Crescimento, resistência.
Nos dias mais difíceis, Deus é a rocha da tua casa. No dia mais difícil, a plantinha de amendoeira está lá, você vai florescer. Você sabe que a estabilidade, para saber qual a tribo que ia servir a Deus, foi colocada diante de Arão. Aí não tinha uma tribo para se tornar líder. Deus falou assim: manda cada um líder de tribo trazer aqui uma vara de amendoeira. Todos eles trouxeram uma vara pura, sem broto, sem nada. A vara que ia florescer no dia seguinte, diante da minha presença na arca, essa será a tribo que irá liderar em Israel. Qual a vara que floresceu? A vara de Arão. Arão significa a tribo que vai servir ao Senhor, a tribo dos levitas. Deus faz o justo florescer. Tem uma tira de amendoeira aí em você. Tem uma tira de álamo em você. Você reflete esse ato profético. Você tem um pouco desse plântano forte e também estável. Essa resistência no dia difícil não é para qualquer um. Qualquer um diz: abandonei, larguei, fali. Você não. Água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. Você é indesistível. Aí Jacó agora descascou. O que ele fez? Diga comigo. Mal me quer? Bem me quer. Fala assim: cor sim, cor não. Eu falei mal me quer, bem me quer. O pessoal falou: pessoal, você é mandinga, né? Então, vamos lá, diga assim: cor sim, cor não. Por que Deus mandou descascar? Presta atenção. Em seguida colocou os galhos descascados. Os galhos descascados, não foram todos eles, liscrado. Num galho, uma parte tinha tira verde natural do galho e a outra foi machucada, foi tirada a casca. Então se tornou listra. Qual era o contrato? Que as ovelhas listradas eram de quem? Jacó. E que Labão fez? Pegou as ovelhas listradas e mandou para o deserto, distante dele. Então Jacó, do dia para a noite, aquilo que era esperança para ele, falou: amanhã vai dar certo. Acordou, se tornou pior. Quanto mais difícil, mais escuro for o céu, mais fácil você vê as estrelas brilharem. Sabia? Em seguida, ele colocou os galhos descascados junto ao bebedouro, onde os rebanhos iam beber a água, pois ali se acasalavam. Uau, tem alguém comigo aí não? Mano, se você quiser chamar esse cara de feiticeiro, chama, mas eu não vou chamar. Se você quiser falar que ele tem simpatia, você fala, mas eu não vou falar. Eu vou falar que ele tem uma direção profética. Quem tem direção profética trabalha com profético. Está comigo aí não? Jesus pegou um cego e falou assim, cuspiu no cego, falou: vai lá e se lava no Siloé. Direção profética. Elias mandou o servo ver uma nuvem. Ele disse: tem uma pequena, já é o bastante. Direção profética. Direção profética. Nós precisamos estar sensibilizados ao sinal profético. Descasca os galhos, descasquei. Põe de frente o bebedouro, pois as ovelhas vão se acasalar ali. Vão. Quando elas se acasalavam diante desses galhos descascados, com listras brancas, davam crias listradas, salpicadas e malhadas, pelo amor de Deus. Eu imagino as ovelhas bebendo e no espelho d'água. Dá para entender o que é o espelho d'água? Eles botaram refletido de forma que elas bebiam, olhando para a água. E naquela água que elas olhavam, ela via as listras. Assim como você vê. Tudo aquilo que eu dou atenção é o que vai crescer, é o que vai procriar. Por isso que a Bíblia diz em Hebreus 12: não tire os olhos de Jesus, o nosso autor e consumador da nossa fé. Imagine, Labão levou minha esperança fora, não tenho mais ovelha nenhuma. Eu fiz um contrato com ele, as ovelhas salpicadas de estrada ser minha. Agora ele levou e Deus fala assim: vou te dar uma visão, meu filho. Isso foi em sonho. O anjo do Senhor visitou Jacó e falou assim: descasca um galho de álamo. Senhor, galho de álamo? Descasca. A gente costuma questionar o que Deus fala. Essa dificuldade de se relacionar com Naamã, ele questiona o banho de 7 vezes, mas ele está leproso. A gente faz gabinetes querendo ouvir o que mais apraz. Quando você vai num gabinete, a sua carne vai contender com umas coisas esquisitas que o teu discipulador, o teu profético vai mandar você fazer. E coisa simples. É coisa simples. Quem diria que um galho listrado, cortado, as ovelhas olhando para lá, e elas se acasalavam ali, elas iam nascer. Meu irmão, pelo amor de Deus. Quem estava naquele sonho era Deus. Quem estava naquele profético era Deus. Sabe, às vezes você quer um modo natural, Deus fala assim: eu vou fazer do modo extraordinário, espiritual. Não tente questionar Deus dizendo qual a via que ele tem que vir, qual o jeito que ele tem que vir. Só se Deus vier falar comigo: baixa essa guarda aí, por favor.
Pega o teu galinho nessa noite, descasca, tira um gomo dele, deixa as listas aparecer, porque Deus está dizendo nessa noite que vai fazer as ovelhas como Ele fez e disse sobre a sua vida. Se Labão te roubou alguma coisa, se Labão quis tirar alguma coisa de você, Deus está dizendo assim: esquece Labão, meu negócio é contigo. Eu vou piorar mais ainda a crise de Labão, porque ele achou que tirando você não vai ter nada. Agora pelo contrário, eu vou te dar 10 vezes mais para ele entender que eu sou Deus, e que a bênção estava aqui, debaixo do nariz dele, e ele percebeu, e a bênção está na sua vida. Tem alguém comigo aí? Não? Imagina as ovelhas bebendo, olhando aquela listrada, como eu estou olhando aqui no altar aqui, bebendo e olhando aquela listrada. Na mente dela é o seguinte: assim que vai ser. E aí eu quero liberar uma palavra para você que quer receber aqui no seu negócio. Faça assim, não me abençoando não, assim você vai abençoar, pode continuar, mas assim eu vou te abençoar. Bota a mão assim, não bota aberta para vazar um negócio não, por favor, fecha assim, tá legal? Preste atenção. Quando Deus falar o que é para fazer, esquece o que outros estão fazendo. Talvez você vai ter sentido para você, talvez não seja para todos, para poucos. Porque, preste atenção, era o pouco, e o pouco que ele tinha se esvaiu, mas ele tinha uma ferramenta. Era uma ferramenta esquisita. O que tem a ver a vara com a ovelha? Não é simplesmente a vara, mas é o significado de quem está tocando na vara. Quem descascou a vara foi o Jacó. E quando Deus tirou, Deus falou assim: vou revelar o que está dentro de você, porque dentro de Jacó tinha sonho. Quando ele tirou uma tira, Deus acessou o sonho dele. Quando ele foi descascando, Deus sonhou e viu o que estava dentro do coração dele. E a Bíblia diz que o homem faz plano, mas a palavra final vem da boca de Deus. Então deixa eu te falar, tira essa casca aí do pessimismo seu, ou essa casca da incredulidade, e deixa tuas varas beber água hoje, porque aquilo que se chama fértil, chamado ovelha, vai ouvir a voz de Deus, vai dar cria no tempo certo, e tudo que você fizer hoje vai prosperar em nome de Jesus. Se tem algo hoje na sua vida que você diz assim para mim, é muito difícil, eu digo, para você para mim talvez mas para Deus, e com essa palavra hoje, deixa o rebanho beber, as águas vão falar ao teu respeito, as coisas vão frutificar, Labão vai ficar de queixo caído, porque do nada Deus faz tudo. E vou te dizer uma coisa, tudo que você fez e que não te deram valor, Deus vai dizer assim: eu sou o teu ajudador, eu sou o teu recompensador. Aonde a bênção dos homens não te alcançou, o reconhecimento, Deus diz assim, eu reconheço o teu esforço, eu ajudo você no teu trabalho, e a bênção de Deus sobre o que você vai fazer fará toda a diferença na tua caminhada, no teu processo e no sucesso do que você vai fazer. Aonde estão os vencedores dessa noite hoje? Deixa as suas ovelhas beber dessa água. Pega os seus sonhos hoje, pega os seus sonhos, coloca diante dessa vara. Diga o seu sonho no seu íntimo assim, pode beber dessa água, enxerga essas listas. Porque o Labão, o opressor da nossa alma, tirou aquele grau de esperança que a gente tinha. Poxa, achei que seria por essa via, né? Aí Deus fala assim, vou dificultar mais ainda, para ele, não para você. Porque para a gente tem álamo na nossa mão. Álamo significa, nós somos resistentes, nós iremos florescer. O nosso caos, meu irmão, não tem judeu, cristão, é tudo resiliente. Já tentaram dizimar a gente em todas as esferas. A gente é igual massa de bolo, quanto mais bate, mais cresce. Diz um ditado e é muito verdade. Ninguém vai mexer com alguém que está num controle remoto, vendo televisão todo dia. As pessoas só vão falar mal daqueles que saíram para vencer, daqueles que decidiram dar a volta por cima. Ninguém vai falar de uma árvore seca não chama a atenção de ninguém, mas uma árvore quando começa a dar fruto, os vizinhos lá, os dos fundos, a garotada da rua, os pivetinhos começam a pegar pedra e tacar naquela árvore. Sabe por que estão olhando para você? Porque estão enxergando os seus frutos. Está entendendo? Sabe o que incomoda em Jacó? Para Labão, é os frutos que Jacó dá. Aonde ele coloca a mão, ele prospera. O relato é, desde que ele chegou, Labão não tinha metade do que ele tem. Se ele enriqueceu, foi por causa de quem? De Jacó. Agora chegou a tua vez. Agora chegou a hora do teu novo contrato. Levanta a tua mão, irmãos.
Agora chegou a hora do teu novo contrato. Apresente diante de Deus. A Bíblia diz: o nobre projeta coisas nobres, pela sua nobreza vai persistir. Apresenta os seus sonhos. Bota o seu sonho para beber água hoje nesse vale aqui, meu irmão. Bota o seu sonho, bota a sua empresa, bota a sua família, bota o que você quer, bota o que você pode pensar hoje aí, o que precisa ser engodado hoje, o que precisa ser acrescido hoje, qual a área da sua vida que precisa crescer de uma forma exponencial, extraordinária. Bota hoje, bota a conclusão da obra, bota o término efetivo da tua faculdade, bota o seu sonho da maternidade, bota a sua empresa, bota a sua vida espiritual, bota conversões da sua casa, bota transformações, bota libertação, bota tudo para beber água hoje, que eles vão enxergar a lista do Senhor. Quando nós dizemos essa lista, nós estamos mostrando o poder de Deus, a sua eficácia. Há poder no nome de Jesus. Quem crê comigo aí? Há poder no nome de Jesus. E cada vez que ele colocava, o rebanho ia se acasalar, sedento de sede, vindo no poço Reobote. Aí o rebanho olhava para o altar e via as listas lá, cor sim, cor não. Mas a palavra de Labão é o seguinte: então tá, as listradas é tuas, salpicadas é tuas e pretas são suas. Aí Labão é um trapaceiro. É você piscar, ele vai lá e rouba a sua semente. Aí você olha para aquilo que foi acordado, aí é a quebra de acordo. Aí agora Deus fala assim: agora o acordo é comigo. Quem diria que uma ferramenta, apenas 3 plantas eram capazes de mudar significadamente a vida de Jacó, trazer uma prosperidade de forma relevante para ele. Aquilo que você olha se torna sua influência, irmãos. Veja bem, havia algo misterioso ali, aqueles galhos colocados, mas havia algo também frutífero, que a gente não pode negligenciar. O olhar das ovelhas estava sobre aquilo que Deus estava fazendo. Aonde estão os seus olhos? Você está olhando para quem e para quê? Quem é que ia procriar ali, meu irmão? As ovelhas. As ovelhas que estavam ali, sugiro eu que sejam brancas. Então tinha que ter uma ovelha salpicada, listrada, fazendo a procriação com aquela ovelha. Então as ovelhas que estavam ali se acasalando eram todas brancas. Mas o olho daquela que estava bebendo a água e recebendo a procriação era o olho da promessa que Deus havia dado a revelação para Jacó. Lhe pergunto hoje: tem olhado para quem? Tem olhado para quê? Está olhando para onde? Quais são as suas promessas que tem tirado a atenção dela? Do nada, Deus fez tudo com Jacó. Lembre-se, versículos repetitivos aqui, ó. O nobre projeta coisas nobres. A todo momento, o inimigo quer lhe setar, tirando daquilo que você tem de alvo, daquilo que eu tenho reforçado aqui. Continue a crer, continue a acreditar. Pastor, mas está diminuindo. Talvez tenha que dar ruim para dar bom. Talvez tenha que terminar para recomeçar. Mas nunca é tarde para recomeçar. O mais importante é você continuar crendo. Ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, ainda que as vacas não produzam o seu leite, todavia me alegrarei no Senhor, exultarei o Deus da minha salvação. Literalmente é pelaquilo que eu creio. É pelaquilo que eu creio. Tem alguém aí? Dá uma salva de palma bem forte ao Senhor. Eu falei bem forte, gente. Jacó, verso 40. Jacó separava esses cordeiros do rebanho de Labão. Na época da cia, ele colocava o rebanho na frente dos animais listrados, pretos de Labão. Assim Jacó foi formando o seu próprio rebanho de maneira que mantinha separados de Labão. Sempre que as fêmeas, atenção, sempre que as fêmeas mais fortes estavam no cio, Jacó colocava os galhos descascados num bebedouro à frente delas, para que acasalassem diante dos galhos. Não fazia os mesmos, porém, com as fêmeas mais fracas, de modo que as crias mais fracas ficavam com Labão e as mais fortes ficavam com Jacó. O que o texto diz para a gente? Labão procriava, mas era incomparável, porque o que Deus tinha com Jacó era muito mais forte com o que ele tinha com Labão. Hoje você olha assim, de repente o território de Labão, a fortaleza de Labão, você fala: meu Deus, mas é muito, como que eu vou conseguir isso? Você não tem noção do que Deus é capaz de fazer. Hoje talvez o máximo de Labão pode ser o teu mínimo amanhã. Está comigo aí? Pegou essa senha? O máximo de Labão hoje, como você enxerga a dificuldade hoje, pode ser o teu mínimo amanhã.
Um dia você pode entregar de dízimo, que é teu salário hoje. Deus pode virar essa chave na sua vida. Deus quer virar a chave na sua vida. Deus quer fazer de você esse exemplo. Então você enxerga muito bem aqui agora o significado de álamo e da amendoeira, porque tudo significa fortaleza. Então Jacó, ele é especialista. Jacó é nobre. Jacó é muito inteligente. E o que ele fazia? Uma ovelha magra, deixa para Labão. Vou dar de misericórdia com ele aqui também. Lembra que a Bíblia diz: terás para dar e não pegarás emprestado? Chegou esse tempo para Jacó. Agora ele dá para Labão e não pega mais emprestado. Por quê? Porque é dando que se recebe. Quanto mais ele abençoava quem fez mal para ele, Deus só repunha coisa forte para ele. Então quando você olha o rebanho de Labão, forte, fortificado, bonito, gordo, né? O rebanho saudável. Quando você olha o rebanho de Labão, acho que eu troquei. Você olha o rebanho de Labão, você vê um rebanho magricelo, algo sem sentido, né? E você vai lutar por essas coisas nobres, porque você é um príncipe, você é uma princesa do Senhor. O nobre projeta coisas nobres, pela sua nobreza persistirá. Eu profetizo sobre a sua vida que aquilo que você vai fazer tem esse significado. É grande, é gordo, é saudável, tem saúde aí, meu irmão, tem constância aí, tem significado. Porque o que você faz tem a essência do álamo, tem crescimento. O que você faz tem a essência da amendoeira, vai florescer. O que você faz tem a essência do plátano, é forte e é estável. Ei, meu irmão, não creio, você dá aquele grito de Caleb aí, sabe qual é, né? 1, 2, 3. Não, ficou fraco demais, tem gente desconectada. No creio, você dá aquele grito de Caleb, joinha. Vamos lá, 1, 2, 3. Pronto, meu irmão. Os seus bodos, os seus gados, as suas ovelhas, os seus campos serão férteis. Sabe o que Deus está dizendo através disso? Que tudo que você fizer vai ter lindeza, vai ser boniteza, vai ser destaque. Por quê? Porque Ele quer que as obras dEle brilhem, para que outros vejam. Porque a Bíblia diz: e verás a diferença daquele que serve a Deus do que não serve a Deus. Eu não quero dizer que você vai ter o melhor para você ficar soberbo, não. Porque alguém tem que olhar para você e falar assim: nossa, está servindo a Deus, Deus está fazendo isso. Porque, meu irmão, uma fruta não cai muito longe do pé da árvore. Então, se as pessoas veem o fruto que Deus está fazendo em você, logo eles vão enxergar a árvore que é Cristo. Então o teu fruto vai revelar qual tipo de árvore que você é. Então o fruto, se o fruto é bom, a árvore é boa. E tudo que Deus fizer na sua vida, você vai apontar: é Ele, é para Ele está sendo feita essas coisas. Está comigo aí, não? O engraçado dessa história é que não tem como negar a eficácia e o poder de Deus sobre a vida de Labão, de Jacó. Até mesmo Labão zerando ele, Deus arma meios, circunstâncias para abençoar a vida de Jacó. Mais uma vez, tudo se conecta. Ninguém pode amaldiçoar quem Deus resolveu abençoar. Mais uma vez, ninguém pode amaldiçoar a quem Deus resolveu abençoar. Dá uma olhada comigo nessa história. Atos capítulo 5, verso 38 e 9. Atos 35, verso 8 e 9. Atos 35, verso 8 e 9. Tem alguém comigo aí, não? Essa história é muito legal, muito bacana. Terminando já, esses apóstolos, eles estavam presos. A ascensão da igreja, bem conectado com o que o pastor Sérgio ministrou aqui sobre oferta. Está todos me ouvindo, não? Vamos lá. E aí, de repente, vieram aqueles que diziam ser juízes da igreja e prenderam os apóstolos. O anjo do Senhor visitou eles na cadeia e abriu as grades da cadeia, e eles saíram em fuga da cadeia. Saíram em fuga, e de repente, ao amanhecer do dia, foram visitar, e na verdade levar eles ao tribunal, e chegaram lá, não viram eles mais lá dentro, mas os guardas estavam de plantão, e as cadeias estavam fechadas. Ou seja, como esses homens saíram? Pois é, que maravilha, é o poder da igreja primitiva que eu tento resgatar há muito tempo aqui, amém, Sueli? Preste atenção, esse texto diz pra gente, em que se levantou no sinédrio, porque acharam esses homens que saíram da cadeia, pregando de volta no templo. Pregando de volta no templo, se levantaram um juízo contra eles para incriminá-los, dizendo assim: olha, nós já proibimos você falar desse nome. Qual o nome falado? Jesus. Nós já dizemos que vocês irão sofrer danos, porque a ressurreição desse homem é uma mentira, é uma farsa, e vocês estão colaborando para isso. E aí, meu irmão, se levantou esse cara,
por nome de Gamaliel. Atos 5, meu filho. Atos 5, eu falei? Atos 5, verso 38 e 9. Atos 5, beleza, Fernando, foi eu. Portanto, o meu conselho é, o nome desse homem é Gamaliel. O meu conselho é, ele era uma pessoa de muita relevância, portanto, que deram atenção a ele. O meu conselho é, deixe esses homens em paz. Solte eles. Se o que vocês planejam fazer é meramente humano, logo serão frustrados. Se os apóstolos estavam ali somente pela força humana e não fosse força divina de Deus, a obra ia se acabar. Dentro desse contexto tem uma frase assim, ó: há um tempo atrás se levantou alguém dizendo ser o Messias, por nome de Teudas, e levantou também 400 discípulos. Olha que igreja boa, 400 pessoas. Mas o líder morreu e eles se desfizeram. Depois vem outro por nome de Judas, e teve o mesmo processo. Fez um avivamento, um barulho, mas daqui a pouco caiu e todo mundo se dissolveu. Então o conselho dele é prestado em cima dessa colocação, no qual se antecedeu a vinda de Jesus. Aí ele diz assim, ó: portanto o meu conselho é deixe esses homens em paz, solte. Se o que eles planejam fazer é meramente humano, isso vai se desfazer, como se foi de Teudas e também como aconteceu com Judas. Agora conselho, não mexe com um crente que está na direção de Deus, não. Não mexe com alguém que está fazendo o que Deus está mandando, não. Não entre num caminho. Olha o conselho dele, verso 39. Mas se é de Deus o que eles fazem, ai meu Deus do céu, guarda esse glória a Deus, esse aleluia aí, irmã, porque a igreja está calada. Se é de Deus o que eles fazem, se é de Deus o que você vai fazer, vocês não serão capazes de impedi-los. Pode até acontecer de vocês estarem lutando contra o próprio Deus. Ah, tem alguém aí? Dá um glória a Deus nessa noite aí, meu irmão. Uau! Olha que conselho de um homem sábio. Faz isso não. A Bíblia diz que horrenda coisa é cair na mão de Deus. Horrenda coisa é cair na mão de Deus. Do diabo Deus tira, e da mão de Deus o diabo vai lá. Ah, o fulano está na mão do diabo. De repente ele está com sorte, está na mão do diabo. Eu diria, olhando pela lógica do negócio, de uma visão panorâmica, o fulano está na mão do diabo, pô, sortudo. Porque de lá Deus pode tirar. Mas o fulano, Deus está machucando ele. Rapaz, está ruim para esse negócio. Não queria estar na pele desse cara, não. Dá ruim para ele, porque da mão de Deus, quem vai lá tirar? Quem vai lá tirar? Quando a gente dá a mão de Deus, não é Deus guardando a mão aqui, protegendo, não. Na mão de Deus é Deus está tratando. Ah, meu irmão. Quando Deus trata, vem de cadeira de roda, vem rastejando. Quando Deus trata, vem sem cabeça, vem sem braços, vem sem nada. Mas vem. Está comigo aí, não? Então você quer estar na mão de quem? Do diabo ou de Deus? De Deus ainda? Pastor, eu quero estar no colo de Deus. Porque o colo significa carinho, proteção. A mão, quando fala mão, significa correção, irmão. Está comigo aí, não? E na mão do diabo, quem quer estar? Eu não tem nada a ver comigo, ele. Somos totalmente incompatíveis. Eu odeio ele. Ele deve me odiar também. Não gosto do diabo, nem os demônios. Eu tenho uma guerra declarada com eles. Enquanto eu viver, eu vou repreendê-los. Enquanto eu viver, eles são meus inimigos. Eles são incompatíveis com aquilo que eu creio. E eu não divido espaço com eles. Tem crente aí com medo? Falaram amém. Presta atenção, verso 43. O resultado foi que Jacó se tornou 43, meu filho. O resultado foi que Jacó se tornou muito rico, de grandes rebanhos, e também de servos e de servas, e também de camelos. Amados, ninguém, eu disse ninguém, se nascer Deus mata, pode atrapalhar os planos que Deus tem sobre a sua vida. Você nasceu para isso, você não é menos que isso aqui. O Senhor te coloca diante de varas hoje, listrada. O Senhor manda você colocar os seus projetos hoje diante dessa face. Olhe para isso que Deus está dizendo, olhe para essa palavra que Deus está dizendo. Não importa o Labão que está ao seu lado, não importa o lugar onde você está, Deus te abençoa onde Ele quer te abençoar. Você não nasceu para disputar. Jacó diz assim: por 10 vezes você mudou o nosso contrato.
O inimigo pode mudar, o inimigo pode ter a artimanha dele, mas Deus não muda com essa palavra. Deus diz assim, ó: eu velo pela minha palavra. Se o inimigo mudar o contrato, a palavra final é de Deus. Se alguém hoje tem ludibriado, enganado você, Deus está dizendo assim, ó: diga para ele que eu estou vendo, hein? E quando Deus desce na terra, Ele desce com o dedo. Pergunta para mim, para quê? Para escrever mene, mene, tekel. Deus está dizendo para o inimigo da tua alma hoje: está sendo pesado para o meu servo, hein? Vou acertar a conta contigo, hein? Tem alguém nessa noite aí? Dá um glória a Deus no seu lugar, um forte aplauso a Jesus, e fique de pé no seu lugar. Ei! Quem quer hoje colocar o seu sonho diante do altar, simbolizando as varas? Pega a sua vara do seu sonho. O que está falido? Qual é o lado que não floresce da sua vida? Vamos terminar aqui. Daqui você vai para a sua casa, fazendo ainda o culto ao Senhor. Coloque aí diante de Deus as suas ineficiências, a sua dificuldade. Coloca para o Senhor o Labão da tua alma, que tem te trancado, que tem te perturbado. Quem é o Labão que não te deixa dormir? Quem é o Labão que tem roubado a sua paz? Apresente para Deus hoje. Tem espaço, pode até vir aqui para cima. Vem para cima aqui, vem para cima, gente. Sai daí, deixa o povo chegar. Vem para cá, vem chorar no altar. A gente vai terminar aqui com louvor e você fica orando, ó. Se quiser orar e virar a madrugada aqui, você vira. Sobe aqui, ó. Sobe aqui, vem grávida, você tem prioridade. Dá uma cadeira para a grávida aí, irmão. Aleluia. Dá uma cadeira para a grávida aí, senta, irmã. Isso. Quem quer subir no altar aqui hoje? Quem quer sentar aqui no altar, senta aqui. Põe aqui os seus joelhos nesse altar. Se a tua necessidade é emergencial, eu sugiro que você venha para o altar. Se é emergencial, venha para o altar. Porque o natural, todo mundo ficava ao redor de Jesus, mas a emergência levou aquela mulher ao lugar onde ninguém queria ir. As orlas das vestes de Jesus. Sobe aqui, meu irmão. Sobe aqui, eu quero testar o milagre desse lugar hoje. O lugar em que está nos alimentando a palavra. O lugar que nos sustenta na palavra. O lugar em que nos direciona a palavra. Põe o joelho aqui em cima desse altar. Põe a sua boca aqui no altar. Põe o seu nariz aqui. Põe a boca no pó. Coloca a sua cauda diante de Deus. Se é impossível, vem para cá. Se é impossível, vem para cá. Humanamente, se você, somente pelo simples fato da oração, você acreditar que resolve, fica aí. Mas se é muito impossível, e você sabe o que eu estou falando, porque eu não estaria falando à toa. Se é muito difícil, e algo que você quer declarar hoje, só Deus pode fazer. Porque eu estou no segundo estágio. Qual o segundo estágio? É que o Labão roubou a possibilidade que eu tinha. Se você hoje está sem possibilidade nenhuma, eu sugiro que você suba nesse altar hoje. Se você hoje não tem possibilidade nenhuma, eu sugiro que você suba nesse altar hoje. Se tem ainda as escadas para multiplicar a partir delas, apresente aí. Mas se não tem nada, suba. Suba nesse altar hoje. Mergulhe as suas varas agora, igreja. Deus, nós oramos em o nome do teu filho Jesus. Colocamos nossa vida diante dele. Pedimos perdão dos nossos pecados, das nossas falhas, das nossas ofensas, das nossas culpas. Todo sentimento de ira, de raiva, de ódio, não há espaço agora em nosso coração. Porque o Labão, ele faz isso. Ele quer deixar a gente contorcido. Ele quer deixar a gente chateado. Ele quer deixar a gente magoado. Mas o nosso negócio não é com ele, não. Cada um dá o que tem. O nosso negócio é com o Senhor. Queremos fazer agora a nossa virada, o álamo da nossa vida. Queremos agora pedir ao Senhor: firma as nossas raízes, as nossas estacas. Faça com que a gente possa hoje, em nome de Jesus, colocar os nossos olhos sobre essas águas, e os espelhos dessas águas possam refletir a tua prosperidade, a tua cura, a tua grande salvação, a tua libertação. Em o nome de Jesus, todas as palavras contrárias na sua vida são anuladas nessa noite, pelo poder grandioso do nome dele. Ao nome de Jesus, todo joelho se dobrará, toda língua confessará. A todas as causas impossíveis apresentadas no altar, todas as causas negativas, amados, vocês que estão no altar,
que não vê mais possibilidade nenhuma. Diz o Senhor: eu faço a existência sem antes nada existir. Deus diz a você: eu sou aquele que dá semente ao que semeia. A visão é que você é um semeador, mas não tem o que semear. Vontade tem, sonho tem, desejo tem, mas só falta semente. Assim diz o Senhor: eu encho a sua botija nessa noite hoje. Eu ponho esperança no seu coração. Eu trago convicções hoje mais profundas do céu sobre esse altar nessa noite hoje. Eu sou Deus que crio, eu sou Deus que faço, e também sou Deus que renova. Eis que eu faço nova todas as coisas. Não vejas, já estou fazendo. Assim nós cremos, Senhor. Assim tu fará, tanto aqui em cima quanto aqui embaixo, para que todos possam testemunhar, para que os frutos que o Senhor vai entregar em nossas mãos, todos possam conhecer que tipo de árvore que nós estamos apoiados. Nós estamos na videira verdadeira. O Senhor é a nossa vinha, o Senhor é o nosso óleo, o Senhor é a nossa alegria. Ah, quer saber? O Senhor é meu pastor, e de nada eu tenho falta. Andar contigo é como andar em paz dos verdejantes. Ainda que eu ande no vale da sombra da morte, eu não temerei, pois tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consola. Certamente que a bondade, a misericórdia me alcançarão todos os dias da minha vida. Vamos adorar o Rei que Ele merece. Temer porque se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalha. Seu nome é. Teu nome é. Entrega tudo hoje. Jeová Jireh. Creia de todo o coração. Eu creio em ti. Haja o que houver, venha o que vier, irás prover de novo. Eu creio em ti. Eu não vivo no que vejo, vivo no que creio, irás prover de novo. Eu creio em ti. A tempestade, o vento forte e o vento forte não vão roubar a minha fé em ti, meu Deus. A tempestade e o vento forte não vão roubar a minha fé em ti, meu Deus. A tempestade e o vento forte e o vento forte não vão roubar a minha fé em ti, meu Deus. A tempestade não vão roubar a minha Deixa eu ouvir a fé. igreja. Cante isso: temer porque A tempestade o vento forte não vão roubar, não vão roubar. Grava isso agora. Temer porque, todo mundo junto. temer porque Se eu estou. Ah, quem te guarda é Deus, quem financia o teu projeto é Deus, quem te chamou foi Deus, quem te escolheu foi Ele. Operando Deus, quem poderá impedir? seu nome é Jeová Jireh. Jeová Jireh, irás prover de novo. Eu creio em ti. Haja o que houver, venha o que vier, irás prover de novo. Eu creio em ti. Aqui, deixa eu falar com vocês. Levante essa mão para cima, como se estivesse segurando um graveto de uma árvore. Um
um graveto. Agora com a outra mão, descasca aí, Gabriel. Quais são os seus sonhos? Descasca aí, Caio. Quais são os projetos? O que está na gaveta? Qual a obra que não concluiu ainda? Quem precisa ser restaurado ainda? Quem precisa ser curado aí, meu irmão? Descasca isso aí. Bota o altar para enxergar aí, ovelha. Bota o altar para ver quem você está nomeando. Qual o tipo de ovelha que você quer? Salpicada, listrada, preta? Em quem você quer que Deus toque agora? Quem você quer que Deus cure agora? Quem você quer que Deus toque agora? Qual é a hora da sua vida agora? Apresente perante a Ele. Descasque esse negócio com vontade. Bota para beber, bota gritando, bota gemendo. Vem, irmão, mas bota isso para fora agora em nome de Jesus. Rasga perante o Senhor. Deixa Deus ver o que está dentro de você. Tira essa capa aí, ovelha. Tira essa casca aí, ovelha. Deixa Deus te enxergar. Alamo, irresistível você é. Alamo, você vai florescer. Alamo, durabilidade, diz o Senhor. Dá um grito de glória a Deus.